A entrevista do dia, a edição de hoje, começa a partir de agora aqui pela nossa TV Serra Farroupilha, canais 26 e 526 da NET. O que é daqui você vê por aqui. A entrevista do dia sempre tem a pauta jornalística do momento em discussão e na evidência. Hoje recebendo aqui nos estúdios o presidente da Câmara de Vereadores de Farroupilha até 31 de dezembro, Sandro Trevisan. O presidente do Legislativo Municipal, há alguns dias, durante a entrevista coletiva na Câmara de Vereadores, apresentou o relatório de trabalho do ano 2019. Os números apontam estatísticas interessantes. Um grande número de pessoas foi à Casa Legislativa. Nós também tivemos muito trabalho por parte dos vereadores, muitas proposições, requerimentos, projetos de lei também. E, claro, um ano de muita participação do Poder Legislativo com a comunidade e a comunidade também indo até a Casa Legislativa. Presidente Sandro Trevisan, uma alegria recebê-lo aqui nos estúdios da nossa TV Serra pela primeira vez. Seja bem-vindo ao nosso estúdio. Tudo bem com o amigo? Tudo bem, Leandro. Tudo bem contigo também? Tudo bem. Tudo bem. Obrigado pelo convite, né? Obrigado à TV Serra, que na verdade é quem eu acho que tem uma das responsabilidades é da TV Serra, na minha opinião, em função da quantidade de pessoas que têm ido à Câmara de Vereadores. Então já deixo registrado isso, né, Leandro, que esse ano nós tivemos ali aproximadamente 4.000 pessoas. É um bom número. É um número expressivo, E, na verdade, também não quero dizer que isso é em função do presidente. É porque eu sou presidente, o outro foi presidente, lá tinha... Eu acredito sim que é em função da mídia, da divulgação que está sendo feita pela Câmara de Vereadores através da mídia, e você tem a responsabilidade incrível pensando nessa questão. E que essa é um dos pontos chaves de todo o desenrolar da política, porque as pessoas precisam estar lá. Eu sempre digo que as pessoas precisam estar lá, porque parece que não influencia na vida delas, Leandro. Parece que isso tudo passa por aí. Tudo passa pela Câmara de Vereadores. Amanhã eu fui lá, eu vou lá ver uma vaga de creche para meu filho que tem 2 anos, de repente não teve essa vaga. Por quê? Porque não foi aprovado tal lei, ou não teve esse incentivo, ou quando foi colocado em votação ninguém quis acompanhar, não teve interesse. Então tudo passa por lá. Eu dei um único exemplo. E esse ano muita gente lá. A gente teve vários requerimentos, tivemos várias discussões. E o interessante é que a grande maioria significativa, quase 100 projetos, 90, o que está lá agora é 95. Então a gente teve uma atingindo quase a marca de 100 projetos que ingressaram na Câmara, que foram, a grande maioria, se não a totalidade, foi discutido pelos vereadores, né? Sim, a grande maioria é discutido, amplamente discutido. Algumas aberturas de rúbricas em que a gente sabe da necessidade. São bem técnicos. São bem técnicos, específicos e rápidos, mas uma grande quantidade deles extremamente discutidos. E na maioria, sim, na grande maioria das vezes, votado de maneira unânime por todos os vereadores, aprovado por todos os vereadores de maneira unânime. Então, os projetos que foram votados por unanimidade significa que tinham, sim, então, a avaliação positiva de todos os vereadores. Isso aqui é muito importante, né? Certo. O número de proposições também, na verdade, compreende projetos, compreende requerimentos, pedidos e informações, ele passou de 300 e as proposições são apresentadas pelos vereadores, né, presidente Sandro? Somando tudo que a gente teve lá, a gente teve ali 8 audiências públicas, foram 233 requerimentos, foram mais 95 projetos, 68 vezes, se não me engano, 68, 70 vezes a Câmara de Vereadores foi emprestada. Então, na verdade, as associações, entidades, claro, comprovadas, uma pessoa qualquer vai lá querer a Câmara de Vereadores para lá dentro poder ganhar, financeiramente ter proveito disso. Eu quero expor meu produto, eu quero isso, não é isso, não é permitido, vetado, isso não é vetado. Mas para entidades, para toda essa questão voltada a um assistencialismo, isso tudo a Câmara de Vereadores faz um agendamento prévio e disponibiliza à comunidade. Então lá 68, 70 vezes foram emprestadas. A Câmara de Vereadores foi emprestada à comunidade. Então, ela cedeu o espaço para os diversos segmentos da sociedade, né? Perfeito. E isso é algo também interessante, né? Aconteceu lá dentro. Então a Câmara de Vereadores foi extremamente movimentada esse ano.
Foi palco de algum evento, é isso, né? Foi palco de vários eventos, Leandro. Até porque daqui a pouco tem uma reunião de um partido político, tem uma reunião de uma entidade, tem um encontro de uma associação, enfim, é uma estrutura boa que está ali da Câmara de Vereadores e que, na verdade, a Câmara de Vereadores é da própria comunidade. Como o próprio presidente disse, não é possível de forma particular usar o espaço. Agora, para uma entidade, para uma associação, para um grupo sem fins lucrativos, a Câmara de Vereadores cede, se a agenda permite, cede o seu espaço, né? Perfeito, perfeito. E eu acredito que isso está acontecendo cada vez mais. Isso foi uma característica desse ano, Leandro. Outra coisa forte que apareceu nesse ano foi a quantidade de pessoas pedindo para vir até a Câmara, sendo convidada para explanar na Câmara de Vereadores, de entidades. A interação com a comunidade. A interação com a comunidade no sentido de várias entidades vieram até lá utilizando o espaço durante a sessão mesmo, e não só utilizando a casa. Sim. E tribunas livres. Então tinha dias que nós não tínhamos mais como agendar, nós chegamos a colocar 2, 3 pautas numa sessão, né? Abri pauta, quebrei várias vezes o protocolo, né? Sim. Quero agradecer aqui aos vereadores que, quando percebiam que nós quebrávamos o protocolo em função dessa necessidade, dessa demanda da comunidade, sempre foram solícitos em aprovar e dizer, vamos lá, a gente está aqui mesmo, tá, para atender esse pessoal. E as pessoas vêm até a Câmara de Vereadores para expor, né? Para expor a sua entidade, para fazer a sua propaganda, que é muito importante, em benefício a essas entidades que não têm fim lucrativo. Então, está lá a Câmara de Vereadores e ela está disponível nesse segmento. Eu, durante esse ano, fiz isso. Acredito que o presidente, ano que vem, vai continuar com essa ideia, com essa metodologia utilizada lá. Então foi um ano, o senhor considera que 2019 para a Câmara de Vereadores de Farroupilha foi um ano de protagonismo da Câmara de Vereadores? Olha, vou te dizer que esse ano, eu não sei se foi por eu estar lá, né, mas eu achei ela bem conturbada, bem agitada, dando uma quantidade grande de serviço nesse sentido, porque foi muito badalado, teve questões das comissões de ética. A gente teve essa quantidade grande de pessoas, a gente teve um número grande de empréstimos da casa, a gente teve uma quantidade de projetos discutidos lá dentro, uma quantidade grande de requerimentos, uma quantidade grande, sabe? Isso movimenta muito, porque imagina assim que muitas vezes, Leandro, se chega a votar um projeto, tá? Mas está só votando aquele projeto. Não é verdade. E muitas vezes as entidades querem argumentar sobre esse projeto, querem sugerir novas modificações. É o fórum de discussão. Então, na verdade, esse fórum de discussões ele vai muito além, é simplesmente o momento da votação. Tá? O momento de votação é exclusivo lá, mas isso muitas vezes... Como a gente diz, é a cereja do bolo. Perfeito, mas isso muitas e inúmeras vezes, quando ele está vinculado a projetos que linkam com uma grande parte da sociedade, ele faz o que, Leandro? Ele proporciona várias reuniões, vários encontros com a comunidade, com pessoas em específico, com o executivo, com os próprios vereadores. Então, Leandro, isso gera uma discussão grande. Então, esse ano foi bem conturbado, foi bem pesado. Não sei se é porque eu estava na frente nesse sentido lá, e daí demanda mais empenho, mas... Bem trabalhoso. Na entrevista coletiva, o senhor também citou, presidente, que foi um ano bem conturbado, bem agitado. Parte da conturbação também veio nessa questão da comissão de ética da Câmara de Vereadores, que foi instalada para analisar possível quebra de decoro parlamentar de 2 vereadores. Aí foi um quebra-cabeça bastante grande também para a presidência e a mesa diretora da Câmara. Na verdade, a mesa diretora ficou restrita a 2 pessoas, né? Sim. A 2 vereadores, porque um vereador era suplente, né? Saiu, e o outro também, né? É isso? Perfeito. Ficou restrita a mim e ao Fabiano Piccoli, né? A mesa, então ficou, na verdade, restrita a nós 2. 2 pessoas, 2 vereadores. E deu, sim, essa conturbação. E eu quero dizer que, muitas vezes, a alívio da população pensa que não se foi feito da maneira mais eficiente. E eu quero dar essa certeza aqui de que as decisões que nós tomávamos, a gente tem assessores ali dentro que são especialistas na área. E outra coisa, a gente tem o IGAM. O IGAM é uma assessoria jurídica externa. É Instituto Gaúcho, é isso? Eu não sei o que significa exatamente, mas o IGAM que é a nossa assessoria jurídica externa. Sim.
que é de Porto Alegre, né? Porto Alegre. E é um órgão especializado em todo o processo legislativo, todo o funcionamento legislativo. Então, toda decisão que a gente analisava, tá, mas isso como pode ser feito, segundo o regimento, segundo a resolução, a 201. Então, em função disso, Leandro, assim, nós estávamos todos os passos que nós demos lá dentro, todos os passos que foram dados pela mesa diretiva, pela Câmara de Vereadores, pelos vereadores, pelas comissões, todos os passos em que gerava o mínimo de dúvida, a gente enviava o IGAM para que desse o retorno jurídico. Ele era consultado. Ele era consultado, a gente fez inúmeras consultas a ele. Então, aconteceu que chegou o momento que foi dado esse mandato, foi pedido esse mandado de segurança pelos vereadores, e o judiciário concedeu, então a gente ficou à mercê do judiciário, né? Sim. E tivemos que aguardar ali para ver. Pois é, foi feito todo um trabalho muito grande, né, da própria Comissão de Ética da Câmara de Vereadores, e depois vieram 2 liminares expedidas pelo Poder Judiciário, paralisando todo o trabalho da comissão que investigava o caso do vereador Raul Herbst e também do Sidnei Catafesta. Segue tudo parado, presidente? Segue, está tudo parado, e ainda mais agora nesse momento. Sim, né? ao recesso do judiciário. Né? E nesse momento segue tudo parado, mas agora o ano que vem a gente continua, né? A gente continua com esse processo, vamos analisar o que pode ser feito, o que deve ser feito, a gente vai fazer. Foi desgastante também para a Câmara de Vereadores esses 2 casos, na sua visão? Olha, desgastou bastante nesse sentido, né? Até porque uma das questões é o decoro parlamentar e é em função do desgaste da imagem da Câmara de Vereadores. Então, quando esse decoro parlamentar ele analisa se houve um desgaste visual da Câmara de Vereadores. Na minha opinião, pelo que se viu na mídia, né? Na minha opinião, e a opinião é alguma coisa que eu tenho, e eu tenho direito de ter a minha opinião, apareceu em quantas reportagens isso, de certa forma, é vinculado, sim, à Câmara de Vereadores, né? Traz um desgaste. Eu acredito que sim. Bom, nós vamos ao nosso intervalo, a gente volta em seguida com a entrevista do dia, hoje conversando com o presidente da Câmara de Vereadores de Farroupilha, o vereador Sandro Trevisan, é o nosso convidado, a gente retorna em seguida com a parte final do nosso programa. Fiquem ligados. Juntos nossa gente sonha, juntos nossa gente cresce. Juntos nossa gente educa, nossa gente nova e se fortalece. Acreditamos na cooperação e na força da cocriação para gerar uma conexão entre sonho e realização. Fazer o bem por nossa região e ser agente da transformação. Plantar, construir e caminhar, então todos juntos na mesma direção. Sicredi Serrana, juntos nossa gente vai mais longe. Ô, velho, tá difícil pra ler esse jornal, tô enxergando muito pouco, minha velha. Eu preciso me comprar uns óculos, minha velha. Mas vai lá no Mercadão dos Óculos. Qualidade com preço justo você só encontra no Mercadão dos Óculos. Olha, velho, que coisa linda que tá passando por aí. Nossa, bonita. Rede de Óticas Mercadão dos Óculos, Farroupilha, na Júlio 852. Temporada de porcelanas e cerâmicas Rumo Certo. Os últimos lançamentos com descontos e condições de pagamento imperdíveis. Peças avulsas a partir de R$ 7,90. Descontos de até 50%. Prato Protel Schmidt por R$ 9,90 cada. Conjunto 20 peças Pomerode Schmidt por R$ 299,90. E toda a loja em até 10 vezes sem juros no cartão. Em Caxias, Bento, São Marcos e Farroupilha. Rumo Certo. Amor pela sua cozinha.
Já estamos de volta com a entrevista do dia pela TV Serra Farroupilha, canais 26 e 526 da NET. O que é daqui, você vê por aqui. Nossa gente se encontra na TV Serra e além do canal 26 e do 526, você pode nos acompanhar ainda direto no Facebook TV Serra Farroupilha, no Instagram com os registros rápidos também e ainda nossos conteúdos ficam registrados ali no YouTube. Então, são diversas plataformas, você pode nos assistir, acompanhar a nossa programação no momento que você tiver disponibilidade de tempo. É nosso convidado hoje aqui nos estúdios o presidente da Câmara de Vereadores de Farroupilha, o vereador Sandro Trevisan, do PSB, é o presidente do Legislativo até o final do ano de 2019. Presidente, um outro assunto, enfim, o que o senhor coloca e o senhor comemora o número de cerca de 4 mil pessoas foram até a Câmara de Vereadores ao longo do ano de 2019. Certamente é um fator que é originário da própria atuação da mídia, porque hoje a Câmara de Vereadores tem já há algum tempo a transmissão das sessões pela internet, a própria mídia de uma forma como um todo, rádios, jornais, a própria televisão também tem dado espaço, ou seja, o que foi levado de fora para fora do plenário da Câmara de Vereadores, talvez a gente não consiga mensurar. Isso se chama o impacto do poder legislativo na comunidade. E que bom que a Câmara vem ganhando o seu espaço, porque, como o senhor falava anteriormente, as principais decisões da nossa vida, do nosso dia a dia, passam pela Câmara de Vereadores. E eu tenho acompanhado nos últimos anos, os presidentes têm um trabalho muito grande de aproximação da Câmara com a comunidade. Nesse quesito, o senhor sente que conseguiu avançar? Olha, Leandro, eu vou te dizer que em função dos números, eu acho que o objetivo foi alcançado, né? Porque essa quantidade de números, embora eu acredite sim que até também tem um viés da própria comunidade. Eu percebo assim que o número aumentando lá e a gente tem uma quantidade de pessoas acessando isso, né, através das plataformas digitais, isso faz com que aquele número que a gente perceba lá não é o número real das pessoas que estão assistindo às sessões ou que têm informações das sessões. Essa quantidade aumenta muito mais porque as plataformas digitais, elas fazem com que várias pessoas e vários chegam e dizem até mim, eu não estava lá assistindo, mas eu estava em casa, eu vi a reportagem. Então, assim, de novo, muito importante essa nova maneira que a mídia, até que você está dando para nós e que a mídia farroupilhense vem dando à Câmara de Vereadores, isso destaca e isso linka cada vez mais a comunidade à Câmara de Vereadores. E acredito também que tenha junto com isso, Leandro, uma nova visão até das pessoas que estão aqui. Porque eu percebo muitos amigos meus e que têm idade inferiores à minha e que têm interesse, sabe? Não, tem se interessado. Há uma quantidade extremamente significativa das pessoas, até acho que não, mas tem sim, isso tem aumentado, isso é um movimento que é lento na minha opinião, sim, mas é progressivo, porque eu sempre faço aquele relato que as grandes mudanças, elas são lentas, elas vão ser lentas, mas o importante é que sejam progressivas, porque você lembra, Leandro, quando que a gente ia, por exemplo, assim, numa festa, tu voltava para casa, pegava a tua camisa, tinha que lavar, porque não dava para aguentar da quantidade de cheiro de cigarro que tinha lá. Aqui em Farroupilha não existia a faixa de segurança. As pessoas passavam, não existia. E daí tu vai pensar, é o ideal hoje? Se tu for hoje numa festa, ninguém mais fuma lá dentro. Sim. Se tu for hoje, eu saio com meus amigos, a gente não bebe, não vão beber nada, a gente vai para casa, tem vinculado às multas, tudo bem, sim, né? Mas infelizmente, se não dá de uma maneira em que bebiam e vão para casa, bate o carro, morrem, matam pessoas, fazer o quê? Tem mais que multar. É um novo comportamento da sociedade. Então, na verdade, é comportamento. Saio, não vou beber, num lugar fechado, o cara eu não vou fumar, vou respeitar a faixa, sabe? Então, a população, eu acho que está modificando. Mas essas transformações não são feitas do dia para a noite. Se a gente começa a pegar um espaço de tempo um pouco longo, a gente percebe que, se tu for analisar um espaço de tempo mais longo do que um espaço bem
que a gente está do cotidiano, a gente percebe que essas modificações são efetivas. E eu acredito que está acontecendo isso com Câmara de Vereadores, com política, com vereadores. A sociedade está se aproximando mais. Isso é um fato extremamente importante. Bom, o senhor é vereador de primeira legislatura aqui em Farroupilha, veio da educação, ainda está vinculado, é professor, está na educação também, presidente, mas houve é muito difícil ser presidente da Câmara de Vereadores, até eu gostaria que o senhor explicasse o que faz, por exemplo, o presidente de um poder legislativo municipal, mas foi um desafio também na sua vida, já que o senhor tem um conhecimento grande na área educacional, presidir a Câmara de Vereadores. Foi uma missão árdua, mas recompensadora? Leandro, árdua é perfeito. É uma missão árdua. E é uma aprendizagem muito grande. Lá eu consegui aprender muito. Eu tentei trabalhar de maneira mais justa possível. Os vereadores, para mim, não existia oposição à situação, trabalhando de maneira mais neutra possível. E a Câmara de Vereadores é um lugar em que o presidente, na verdade, ele recebe um status, mas ele tem o dever de fazer com que a casa funcione. É ele quem dá a velocidade da casa? Não necessariamente. Não necessariamente. Porque ele tem esse poder, entende? Ele tem esse poder de poder agilizar, dar velocidade ou poder retardar. Mas eu não concordo que esse deve ser o poder do presidente. Eu acho que o poder do presidente deve ser fazer com que aquilo possa fluir, com que os projetos possam fluir de uma maneira justa, tanto para a situação como para a oposição. Eu acredito que essa harmonia que deve existir, porque eu como presidente posso colocar em pauta, posso exigir, mas nunca fiz isso. Eu sempre deixei em função do que é necessidade. O senhor era visto, e eu posso testemunhar isso, costurando, conversando com os vereadores, com os partidos políticos. Muitas vezes o senhor deixava a mesa diretora, a mesa da presidência da Câmara, e conversava com os vereadores em plenário, conversava com um a um. Esse foi o seu jeito de trabalhar? Na verdade, essa é uma característica que eu tenho por causa da sala de aula. Eu saio daqui, eu vou falar com aquele aluno, e não que ali os vereadores fossem meus alunos, nesse caso, muitos deles podem ser meu professor, né? Mas eu tenho essa maneira de trabalhar, onde, por exemplo, em algum momento eu tinha que tomar algumas decisões e eu passava a falar com os vereadores, escuta, nós temos essa decisão que eu posso tomar. O que a gente pode fazer? Vamos fazer, qual fica melhor? O que vocês acham? Eu poderia fazer isso por livre e espontânea autorização, né? Ali, não, eu quero... O cargo lhe garantiria. Ele garante isso, mas não concordo que eu coloque, que eu acelere o projeto de maneira desnecessária ou que eu retarde ele em função de alguma necessidade, algum benefício próprio. Eu acho que tem que ser discutido, e tanto é que se puxar filmagens, vai ver, assim, eu saindo, eu iria para situação como para a oposição, a opinião da oposição, a opinião da situação, para mim todas elas têm o mesmo valor, e que aquilo se desfechasse, tivesse um desfecho final em função do que a grande maioria queria. Essa é a minha decisão. E eu não acredito que possa ser de outra maneira, Leandro. Tem muito jogo político, tem muita questão política, tem muita gente que diz isso, diz aquilo, não é questão política. Leandro, eu dou aula de física, e a física me diz uma coisa: esse tempo que a gente passa aqui é um tempo extremamente curto, extremamente pequeno. E a quantidade de espaço que a gente ocupa no universo é menor ainda. Então, na verdade, a gente tem se a gente não souber viver, respeitar, ouvir, está fazendo o quê? Eu penso assim, está fazendo o quê no planeta, né? Então, esse respeito eu tenho. Eu acho que podem reclamar de mim de vários aspectos, mas não que eu não tenha ouvido, não tenha escutado, tenha ponderado o que a pessoa disse e tenha tentado decidir de maneira a beneficiar a grande maioria dos vereadores que estavam lá, das pessoas que estavam lá. Isso eu tenho certeza que eu fiz, eu durmo bem tranquilo. Na verdade, o senhor presidiu uma Câmara de Vereadores muito equilibrada entre situação e oposição. A base que apoia o prefeito municipal é composta por 7 vereadores, mais o presidente do Legislativo atual. A oposição por 7 vereadores. Mas mesmo assim, o presidente da Câmara de Vereadores só vota em projetos quando houver empate, é o chamado voto de Minerva. Então, tirando o presidente da Câmara, são 15 vereadores, 7 de cada lado. O senhor deve ter tido uma ou duas experiências de voto de desempate, se é que teve 2, né? Acho que uma só. Outro dia nós levantamos essa questão na Câmara de Vereadores, na coletiva. E eu acabei não pesquisando porque tenho bastante serviço.
Sim. Vou indo atrás, não tirei o tempo, mas vou tirar. Eu vou te dizer que projetos mesmo, literalmente projetos, não deve ter sido nenhum. Teve uma votação, se não me engano, em que foi votado o pedido de urgência. Sim. E depois aí, então no pedido de urgência, foi retirado depois o pedido de urgência, depois da votação mesmo, todos os vereadores concordaram em retirar o pedido de urgência, inclusive o líder do governo, Fabiano, concordou em retirar o pedido de urgência, então eu tinha votado a favor do pedido de urgência, mas a gente começou a conversar e viu, não, acho que a gente pode trabalhar assim com um tempo maior a respeito do projeto, e foi retirado, mesmo depois de votado e aprovado, foi retirado o pedido de urgência, então ele acabou desaparecendo. Acredito que tenha sido só esse, porque tenho certeza quase que absoluta que projetos eu não voto Minerva em função de um projeto em específico, voto final para usar projeto, tenho certeza quase absoluta que não foi nenhum, que foram todos, que nenhum eu precisei votar. Claro, teve 2 que foram contras, mas aí, então tinha mais vereadores, aí modificava, mas 7-7 e eu decidindo, não teve nenhum projeto. Tenho certeza quase absoluta disso. Bom, quero lhe agradecer pela oportunidade, obrigado pela presença aqui nos estúdios, por abrir esse espaço na sua agenda também, conversando com a nossa comunidade via TV Serra. Parabéns pelo trabalho, obrigado por todo o apoio que a Câmara de Vereadores também tem dado à nossa TV Serra. O nosso objetivo é construir, é mostrar o que acontece em Farroupilha. E eu quero deixar aqui um depoimento, presidente Sandro Trevisan. A última sessão ordinária do ano, que foi a do dia 17 de dezembro, quando que se discutiu e se votou os projetos mais importantes, que é o orçamento, o plano plurianual, a LDO, e houve também a eleição da mesa diretora da Câmara de Vereadores. A TV Serra transmitiu ao vivo a sessão e eu fiquei muito feliz com o impacto que nós tivemos na comunidade. Muitas pessoas relatam que acompanharam a sessão ao vivo. Então, que bom podermos fazer isso enquanto veículo de comunicação. Se as pessoas não podem estar no plenário, que o plenário possa chegar até a comunidade de Farroupilha. E aqui eu não tenho a pretensão de ser exclusivo nessa questão, mas apenas de fazer a nossa parte enquanto veículo de comunicação. Parabéns pelo trabalho e vamos estar juntos no ano que vem. O senhor vai continuará vereador, vamos estar juntos, a TV Serra vai seguir com a Câmara. Eu queria agradecer pela oportunidade, a ti, Leandro, a TV Serra, e agradecer pelo trabalho que vem fazendo em prol da sociedade, porque por exemplo, esse tipo de transmissão ao vivo, eu acho que é a primeira, né? Foi a primeira. A primeira, então, já... A primeira na Câmara de Vereadores. Já tivemos outras com a TV, na Romaria de Caravaggio, mas na Câmara de Vereadores a Câmara foi de Vereadores, uma sessão da Câmara de Vereadores, então a TV Serra, que foi a precursora, vamos dizer, foi a primeira. E depois o conteúdo fica aí, as pessoas poderão assistir qualquer hora, enfim, tá aí, né? Então, te agradecer muito, porque esse impacto é a visibilidade da Câmara de Vereadores e é isso que a gente precisa. Eu faço aqui, então, esse agradecimento em público e continuo dizendo, eu fui uma pessoa que não me envolvi na política durante uma grande quantidade de tempo e vivia reclamando que um monte de coisa estava errada. Se eu sair da política agora, eu posso continuar reclamando das coisas que estão erradas na sociedade, com as prefeituras, por quê? Com o governo, por quê? Porque eu parei e fui fazer minha parte. Eu acho que a gente tem essa responsabilidade. Um grande abraço, muito obrigado pela oportunidade, Leandro. Obrigado. Sandro Trevisan, presidente da Câmara de Vereadores de Farroupilha, foi o nosso convidado na entrevista do dia de hoje, que vai chegando ao seu final. Muito agradecido pela presença de todos vocês. Continuem aqui na nossa TV Serra, a TV que mostra o que acontece em Farroupilha. E até a nossa próxima entrevista do dia.